Olá, amigos. Aqui é o professor Aldeci Costa e eu vou fazer aqui um breve resumo para vocês dessa primeira aula correspondente à primeira sessão da unidade 1. Tá? Então, nós iniciamos a aula fazendo uma breve apresentação pessoal acerca da minha formação. Comentamos sobre o calendário acadêmico e as atividades acadêmicas ao longo deste segundo semestre de 2018, ok? Entre elas falamos do trote, monitoria, eleição de líderes, semana acadêmica, projetos de extensão e visitas técnicas. Também comentamos sobre a importância de se seguir a metodologia de ensino que o sistema Croton oferece e nos embasa nas nossas atividades docentes. Apresentamos para vocês o sistema de avaliação, mostrando para vocês como funciona esse processo avaliativo com as duas provas bimestrais, as atividades virtuais, além de citar especificamente, exemplificar, na verdade, cada uma delas para vocês. Apresentamos, então, um breve conteúdo acerca do plano de ensino com relação à carga horária da disciplina, objetivo geral dessa disciplina de desenho técnico, objetivos específicos, e a ementa, onde tem aí os conteúdos a serem trabalhados, como introdução ao desenho técnico, simbologia e normas ABNT, geometria descritiva básica, desenho projetivo e perspectivas. A unidade 1 é que vai tratar da introdução ao desenho técnico e simbologias e normas da ABNT. Nesta primeira aula, nós abordamos a seção 1, origem do desenho técnico, e as demais seções que complementam esta unidade vêm a ser padronização do desenho, normas ABNT, utilização de instrumentos e margem, legenda e caligrafia técnica. Seguindo como embasamento da aula, o nosso livro didático, tá? Nós temos lá a seção convite ao estudo, onde são feitas algumas reflexões acerca da importância de se desenhar, a importância de se estudar desenho técnico, e eu fiz essas duas perguntas para vocês aí, com base nessas reflexões que eu fiz também sobre esse texto. As perguntas foram: quem sabe desenhar e se é preciso ter o dom de desenhar para fazer engenharia. Tá? Então, ao longo da aula, nós fomos desmitificando algumas situações em relação ao pensamento que se tem sobre o ato de desenhar. E iniciei o conteúdo falando sobre a importância do desenho, né? O desenho é o alicerce do projeto, é o tijolo e a argamassa de um projeto bem construído. Lancei essa reflexão aí para vocês e fiz a comparação do desenho com a escrita. O desenho está para a escrita, assim como o desenho está para o projeto, assim como a escrita, a caligrafia está para a escrita, melhor dizendo, né? O que eu quis dizer com isso? Ninguém aprende a desenhar direto no computador. Da mesma forma, na escrita, ninguém aprende a escrever digitando no computador. Então, é preciso esse primeiro passo no papel, ok? Então, eu mostrei para vocês aí algumas áreas de conhecimento, algumas áreas da indústria que tem o desenho técnico como um fator importante na fabricação de produtos. Aí nós vimos um projeto de uma caneta Nankin, uma perspectiva explodida, mostrando aí vários dos seus componentes. Nós vimos um brinquedo, um bonequinho da Lego, tá? Tem aí como base construtiva o desenho técnico, mostrando aí uma vista frontal, uma vista lateral. Aí nós temos, por exemplo, uma cafeteira, tá? Mostrando aí uma vista frontal e, ao mesmo tempo, um corte, mostrando a estrutura interna dessa cafeteira. E finalizei aí mostrando para vocês um desenho técnico de um uniforme, para que vocês
tenham a noção de que praticamente todas as áreas da indústria necessitam dessa ferramenta poderosa que é o desenho técnico, ok? Bom, tendo em vista já essa discussão inicial sobre a importância do desenho técnico, nós temos uma seguinte situação geradora de aprendizagem. A DASA é uma supervisora geral de engenharia de desenvolvimento de uma empresa de médio porte chamada Alfiômega, que trabalha com desenvolvimento de projetos em Hortolândia, São Paulo. Ela tem como função coordenar uma equipe de projetistas, mecânicos, eletricistas, engenheiros civis, entre eles estagiários também, e essa empresa gera soluções em diversas áreas e setores na qual é contratada. No dia a dia profissional, vão surgir aí várias situações relacionadas ao desenho técnico. Como vocês já viram aí, o desenho técnico ele tem um papel importantíssimo dentro da empresa, dentro da indústria como um todo. E a DASA ela tem que gerenciar e auxiliar na solução. Nesse capítulo, nós vamos ter o seguinte desafio: coordenar um stand em um evento de engenharia que reúne a cada ano um grande número de estudantes, professores, empresas e curiosos em geral. Até comparei aí com esse momento aí da Agropec, onde nós temos várias empresas ali divulgando seus produtos. Então, nesse stand, ela vai ter a oportunidade de divulgar a empresa e seus campos de atuação. Você, no caso, você, caro discente, é um braço direito da DASA, e por confiar em você e saber do seu potencial, será sempre solicitado para ajudar nos desafios da empresa. Dessa forma, você poderá auxiliá-la a superar as dificuldades, resolvendo uma série de situações e problemas que serão apresentadas ao longo das sessões desta unidade de ensino. E aí nós temos aí já alguns problemas para responder. Um deles surge com um engenheiro da empresa contratante do serviço da Alfa e Ômega, devido a um componente desenvolvido por essa empresa que está quebrando em todos os carros que saem da concessionária. O questionamento que esse engenheiro faz a DASA é o seguinte: primeiro questionamento, os desenhos técnicos estão se aperfeiçoando, e por que problemas como estes acontecem? E outro questionamento, um projeto bem elaborado é uma ferramenta de melhoria e crescimento para a empresa, mas se mal elaborado pode prejudicar o nome de uma empresa a ponto de causar danos irreparáveis. Concorda? Então, com base já nos primeiros slides que nós passamos a respeito das outras áreas que utilizam desenho, tá? Vocês já começaram a esboçar algumas respostas aí. Porém, antes de responder estas duas perguntas, tá, nós passamos um vídeo aí com características importantes nos projetos modernos, que tem feito as empresas ganharem concorrências, como preocupação com o ambiente, sustentabilidade, entre outros. E aqui vai o link do vídeo. Bom, então começamos a falar especificamente o que é desenho técnico. Tá? E aí nós trabalhamos com a ideia e com a definição de que o desenho técnico é uma linguagem internacional, uma linguagem que, ou seja, que pode ser reconhecida em qualquer país. O desenho técnico ele tem a mesma configuração aqui no Brasil, no Japão, na China, nos Estados Unidos. O que pode mudar é o sistema métrico. Por exemplo, aqui no Brasil nós temos o sistema de medidas, o sistema métrico, né? Nos Estados Unidos é em polegadas. Okay? Então, mas a representação em si, a linguagem de perspectivas, de vistas, de plantas de modo geral, são as mesmas. Além das normas, que umas normas podem se apresentar de forma diferente de acordo com a situação de cada país, mas a apresentação do desenho, a teoria, é igual. Tá? Para desmistificar essa ideia do desenho artístico. Tá? O desenho técnico é diferente do desenho artístico porque essa linguagem universal ela faz com que cada desenho tenha a mesma configuração. No desenho artístico depende do traço do artístico, depende da capacidade individual de cada um, que não acontece no desenho técnico. Tá? No desenho técnico nós também temos o auxílio dos programas gráficos, como o AutoCAD, por exemplo, que elimina totalmente essa ideia artística do desenho, ok?
Aqui nós temos alguns exemplos de vistas feitas no AutoCAD, perspectivas, cotagem. Tá? Então, falamos sobre a origem desse desenho técnico, a origem do desenho como linguagem, como forma de expressar pensamentos, de se expressar ideias, de se expressar situações, momentos específicos de determinada cultura. Então, desde essas civilizações mais primitivas, o desenho foi utilizado com essa função de se exprimir ideias. Nós temos aí o exemplo dos hieróglifos egípcios, que até hoje levantam questionamentos, faz com que pesquisadores do mundo todo se debrucem sobre essa linguagem aí. Já na Renascença, aqui nós tivemos aí uma evolução das técnicas de desenho, tanto do desenho artístico como do desenho técnico. Mas foi mais precisamente no século XVIII que o matemático Gaspar Monge criou a teoria aí da geometria descritiva. E aí que o desenho técnico perde toda a expressão artística para se tornar nessa linguagem técnica universal, sem ambiguidades e acessível a todos os projetistas. E para finalizar sobre essa importância do desenho, coloquei esse seguinte texto aí, que explica exatamente como se fazia uma determinada peça. Então, ao ler o texto, a gente percebe a importância que o desenho tem, pois fazer-se um objeto, uma peça, seguindo o texto é muito mais difícil, e com o desenho se torna muito mais fácil pela visualização que ele nos dá. O desenho artístico ele não tem a mesma finalidade do desenho técnico, ele pode servir para se representar um momento, uma cena qualquer, pela inspiração do artista. Ele tem diferentes ferramentas. Então, nós temos aí outras possibilidades diferentes do desenho técnico. Ele depende muito da inspiração do artista, de quem a pratica. Já o desenho técnico, finalizando aí essa explicação sobre essas duas áreas, é uma linguagem, só enfatizando aqui a linguagem técnica, utilizando de ferramentas específicas, vai servir diversas áreas de conhecimento. Porque aqui, por exemplo, nós temos uma peça mecânica, feita aqui com auxílio de computador, tá? Na qual nós temos uma vista frontal, uma superior e uma lateral. Então, o desenho técnico ele limita-se unicamente ao contorno dos objetos, não só insinuando a sua intenção, mas dando informação exata sobre o mesmo. Ou seja, uma linguagem gráfica completa. Através dele eu tenho que ter todas as informações necessárias de forma clara, precisa, que possa ser bem interpretada para a execução da mesma. Tá? É importante também considerar o desenho técnico à mão livre através do esboço. É através do esboço inicial que se inicia o processo do desenho técnico, pois é nesse esboço inicial que se passa para o papel a concepção, a ideia, todo o planejamento que um desenho técnico vai ter e que o produto requer. É um passo inicial. Então, o desenho técnico não é simplesmente uma representação gráfica, ele é concepção também, tá? Ele é planejamento e otimização de recursos. Aqui nós temos uma vista posterior, à esquerda, uma vista frontal no centro e uma vista lateral de uma cadeira, que vem a ser esta cadeira aqui, que nós temos aqui na foto, nesse slide aqui à direita. Finalizamos esse breve momento sobre evolução do desenho técnico com um vídeo, cujo link está aí, você pode clicar e acessá-lo. E depois nós fizemos um pequeno teste para reconhecimento do que é desenho técnico e o que é desenho artístico. Aqui nós temos o desenho técnico de uma planta baixa,
tá, de uma determinada tipologia construtiva. Aqui possivelmente deve ser um apartamento, onde nós temos informações de medidas, áreas dos ambientes, cotas de níveis. Aqui já tem uma representação artística, né? É um desenho mostrando aí um determinado ambiente e exemplificando a sua configuração espacial, seu arranjo espacial e decorativo. É um desenho que serve mais para apresentar ao cliente as possibilidades de uso do espaço do que propriamente dito para os processos construtivos. Até porque não temos aqui especificações, indicações de medidas e outras informações que possam auxiliar na construção. Embora ele tenha sido feito à mão livre, tenha técnicas específicas para isso, como perspectiva de ponto de fuga, não vem a ser um desenho técnico, é um desenho artístico. Assim como esse aqui, onde o artista aqui apresentou para nós aqui apenas uma cena do cotidiano, algo que ele quis retratar, que ele viu e achou interessante. Então, aqui o desenho ele segue a inspiração do artista. Diferente desse aqui, nós temos uma moto Yamaha aí, né, em sua vista lateral, e diversas informações, diversas cotagens, medidas, mostrando, detalhando, na verdade, algumas das suas partes e que vai, aí, no caso, auxiliar no seu processo de fabricação. Esse outro ambiente aqui, embora tenha sido feito com o auxílio de um programa específico, no caso o SketchUp, ele mostra uma vista interna, uma perspectiva de um ambiente. Tem toda uma técnica para se fazer, para se desenhar em um programa de computador, porém ele não tem nenhuma informação técnica construtiva nesse desenho. Então ele não vem a ser um desenho técnico, ele é um desenho artístico. Okay? Então você pode pensar, mas foi feito no computador, não é desenho artístico, é técnico. Nem sempre, tá? Nem sempre o computador ele se utiliza para o desenho técnico. Ele pode, assim como aquele primeiro desenho feito à mão livre de um ambiente, esse aqui também pode ter a mesma finalidade, apenas de exemplificar, de mostrar a visão do projetista sobre como um espaço pode ser ambientado. Da mesma forma, esse ambiente é uma planta baixa, mas diferente daquela primeira, não tem medidas, não tem nenhuma informação acerca de processos construtivos. Isso aqui é muito usado pelas construtoras para se fazer a propaganda, para que o cliente entenda a configuração espacial. Nem todo cliente, em via de regra, de uma forma geral, os consumidores não têm a leitura, o conhecimento de leitura de um projeto técnico, de um desenho técnico. Então, as empresas optam por apresentar assim, para que se facilite o entendimento do cliente e o processo de venda. Então, feita toda essa apresentação sobre desenho técnico, desenho artístico, sobre a importância, agora você conhece a origem e o aprimoramento do desenho técnico e a importância dessa competência pode voltar a sua atenção para o caso de Hadassah. Vamos ajudá-la a explicar ao engenheiro por que problemas como esse acontecem se os desenhos estão em constante evolução e como um projeto bem elaborado é uma ferramenta de melhoria e crescimento para a empresa e, se mal elaborado, pode prejudicar o nome da mesma. E para ajudar a responder a essas perguntas, nós passamos um vídeo aí do Mário Sérgio Cortella explicando uma situação bem inusitada que aconteceu numa fábrica há pouco mais de 15 anos atrás. Ok, então vocês levantaram vários questionamentos acerca do projeto, né? Voltando aqui na pergunta da Hadassah, com relação às falhas, se os desenhos estão em constante evolução. Às vezes a leitura do projeto não é bem clara, às vezes falta clareza, mesmo com a evolução, seguindo normas, utilização de softwares. Acontece muito isso,
de o projetista, o desenhista, né, melhor dizendo, de AutoCAD não, ou de outro programa, não colocar corretamente as cotas, não seguir exatamente as normas da ABNT, não se colocar a especificação. E há também esse descompasso entre a área de projeto e a área de fabricação. Às vezes acontece de um projeto ser especificado com material, o fabricante muda por questões econômicas, sem comunicar ao contratante. Tá? Então, essa mudança de materiais pode acarretar em prejuízos. E vocês citaram vários exemplos. E chegamos à conclusão que o projeto, quando é bem elaborado, ele traz benefícios para a empresa, pois ele está diretamente relacionado aos prazos, a custos, a inovação, né? E nos casos em que se precisa corrigir o desenho, isso vai trazer exatamente em malefícios para a empresa, porque vai gerar atraso, vai gerar despesa, além de outras situações que vocês colocaram na sala de aula. Tá? Então, com essa discussão aí, tendo em vista essas respostas, esses questionamentos, a DASA resolveu fazer uma reunião no auditório da empresa com o seu grupo e apresentar as dúvidas do engenheiro da empresa contratante. E ela resolveu fazer um vídeo com o seguinte tema: o desenvolvimento do projeto e da empresa no mesmo patamar. Porque nós verificamos aí, com essa discussão, que existe um descompasso entre projeto e execução que faz com que a empresa fique oscilando. Então, ela quer que o desenvolvimento do projeto da empresa fique alinhado, tá? Fique no mesmo patamar. Como você é um competente projetista da equipe, você conhece aí as normas da ABNT, você sabe a importância que o desenho tem dentro da empresa, você tem o conhecimento de que o projeto precisa ser claro, precisa ser bem interpretado, bem especificado, então você foi convocado para assumir esse papel. E ela solicitou que você redigisse um texto de no mínimo 15 linhas sobre esse tema, tá? O desenvolvimento do projeto da empresa no mesmo patamar, e apresente para ela em uma reunião. Você vai apresentar, vocês vão discutir, e dessa forma você vai se tornar apto para auxiliá-la no desenvolvimento do vídeo. Ok? E finalizando aqui a nossa aula, nós temos aí a seção Avançando a Prática no livro didático, onde você tem aí mais algumas opções de exercícios, mais algumas possibilidades de aprendizagem para que você possa ler e possa fazer esse autoestudo e sempre buscar mais conhecimento na área na qual você optou em seguir, ok? Então, gente, eu vou finalizando aqui com vocês essa aula. Muito obrigado e até a próxima.